Glória a Deus. Podeis assentar. Nós vamos agora estar meditando, batendo um papo sobre a palavra de Deus. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 7. Nós vamos estar lendo dos versículos 7 ao versículo 11. Mateus 7, 7 e 11. Um texto bastante conhecido, já vi ser usado principalmente para estimular as pessoas. Nós vamos aprender um pouco sobre ele, sobre algo que Deus quer nos ensinar, sobre algo que muitas vezes acabamos interpretando de uma forma um pouco diferente, ou seja, errada, daquilo que Deus realmente trouxe através da essência do texto. E diz assim a palavra: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e àquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Uma das maiores promessas de Deus, um dos textos assim mais confortantes de ouvir, principalmente nos dias de hoje, é esse, né, irmãos? Pedi e dar-se-vos-á, busquem e vocês encontrarão, batam e a porta lhe será aberta. Porque assim, se eu pudesse descrever com uma palavra os dias de hoje, essa palavra certamente seria ansiedade. Porque a gente tem vivido dias assim, onde a ansiedade parece que ela é uma roupa, que a gente veste ela sem querer, e ela fica ali, e parece que quando às vezes você olha para o guarda-roupa, não tem outro tipo de roupa ali, só tem a ansiedade para você vestir, e aí a gente anda ansioso pela vacina, né? Fica ansioso para dar logo a notícia de que a vacina está pronta, de que vai começar a mexer esse negócio aí para essa pandemia finalmente começar a ser vencida. É ansiedade por um emprego, porque a pandemia aumentou, piorou o cenário. É ansiedade pela saúde, é ansiedade pelo casamento, pela nossa própria vida, né? A gente vê aí tantos casos de depressão, vê casos de situações assim. Então a gente acaba, mesmo que sem querer, né, irmãos? Por mais calmo que a gente tenta ser, por mais apegados a Deus que sejamos, muitas vezes momentos de ansiedade acabam nos tomando, né? Acabam nos deixando preocupados. E aí, ansiedade, ela é o quê? Ela é a preocupação por algo que a gente não tem controle, é uma preocupação descontrolada pelo futuro, né? Pela incerteza do futuro. E aí, diante de dias de ansiedade, diante de uma situação como a descrita, ouvir uma palavra que diz: peça e lhe será dado, bata e lhe será aberto, busquem e encontrarão, acaba trazendo para nós um conforto, acaba trazendo para nós algo ao qual nós podemos nos apegar, que sempre é a palavra de Deus e o próprio Deus, não é verdade? E aí, o versículo 7 diz, isso que acabei de citar: peçam e lhe será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta. E o versículo 8 diz, aí Jesus ele reafirma, né? A Bíblia, irmãos, quando ela meio que dá uma repetida em alguma coisa, o judeu ele tinha muito esse hábito de afirmar uma coisa, e aí quando ele queria mesmo deixar aquilo bem certo, ele dava uma repetida para poder confirmar o que ele estava falando. E aí Jesus fala: pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Glória a Deus por isso, porque, né, se você tem essa promessa vinda do próprio Cristo, de que se você pedir, lhe será dado,
buscar encontrará, e bater, porque a gente tem buscado tantas coisas na nossa vida, e a gente acaba não encontrando. A gente pede tantas coisas a próprio Deus, e às vezes acaba não recebendo. Então estaria Deus mentindo? Quantos aqui já fizeram algum pedido e Deus não atendeu? Levanta a mão. Todos, né? Vocês não levantaram a mão toda vez que vocês pedem, Deus... Estou brincando. Muitas vezes, já pedi muitas coisas para Deus. Por exemplo, esses dias eu pedi para minha conta amanhecer com R$1 milhão. Não deu certo não. No outro dia eu olhei lá no aplicativo, não tinha nada. Muitas vezes nós buscamos coisas nas nossas vidas e não encontramos, né? E muitas vezes batemos em portas que não se abrem. Então, ou Deus está mentindo, o que eu acho, né, impossível, ou alguma coisa talvez a gente não tenha compreendido do texto. E aí, irmãos, por exemplo, se um filho, nós somos pais, o texto vai dizer, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas nós temos, se nosso filho nos pedir uma coisa, e nós soubermos que aquela coisa vai fazer mal para ele, se você for um pai, uma mãe, minimamente consciente do que você está fazendo, você não vai dar. Por exemplo, seu filho te pedir uma droga, por exemplo, pai, eu quero uma droga, você não vai dar, né? Então, aí já começa a entender um pouco. Por quê? Porque eu já ouvi esse texto ser usado como uma forma de promessa, sim, de uma promessa incontestável, que tudo que a gente pedir para Deus, Ele vai dar, e se Ele não der, porque a gente talvez não esteja pedindo da forma correta, ou porque a gente não está pedindo com a fé necessária. Eu já ouvi isso, né? Já ouvi que se você pede uma coisa e Deus não te deu, é porque faltou fé. Essa é uma das coisas que já ouvi. E aí, irmãos, a gente acaba entrando num erro gravíssimo, que está descrito por Paulo lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 19, que Paulo diz assim, que se nós esperamos em Cristo, somente para essa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Então, qual que é o erro que está nesse texto? Quando a gente lê, pedir e dar-se-vos-á, a gente já imagina a brincadeira que eu fiz, pedir R$1 milhão, ou então pedir um carro novo, ou então pedir um emprego novo, ou então pedir um salário melhor, ou então pedir a gente começa a imaginar coisas materiais, somente materiais, e aí a gente começa a pedir, começa a buscar, aí passamos a nossa vida buscando, batendo portas, e essas coisas não acontecem. E aí, o título da mensagem, para quem viu lá, eu coloquei: Deus é pai e não é padrasto. Eu conheço padrastos maravilhosos, tá, irmãos? Então não é nesse sentido, porque tem padrastos que acabam se tornando pais, não é verdade? Acabam se tornando mais importantes do que o próprio pai. Conheço vários, mas eu tive uma experiência assim de crescer com padrastos, né? Alguns de vocês já conhecem a história, já compartilhei aqui outras vezes com a igreja, mas teve um em específico. Eu nunca tive um padrasto ruim, nunca tive padrastos maus. Conheço histórias de pessoas onde os padrastos até abusavam ou então exploravam, coisas terríveis assim, mas eu não, graças a Deus, meus padrastos sempre foram gente boa, né? Só que, irmãos, por exemplo, a igreja conheceu o Tavares, não sei quantos aqui vão se lembrar dele. Lá em 2010 se converteu, minha mãe também se converteu, vieram para a igreja, e o Tavares acabou falecendo. Mas o Tavares, ele era um cara assim muito tranquilo e muito bom, um coração enorme. Só que, irmão, eu devo ter morado com ele, minha mãe assim, por cerca de 4 a 5 anos. E aí, irmãos, por melhor pessoa que ele fosse, por mais bondoso o coração dele fosse, eu nunca me senti em casa. Eu não tinha, por exemplo, a liberdade de abrir uma geladeira e pegar um pedaço de bolo quando ele estava em casa. Por exemplo, quando eu ouvia o barulho do portão abrindo ou o carro chegando, eu corria para o meu quarto, né? Por quê? Porque ele fazia alguma coisa ruim? Porque ele brigava? Não, nada disso. Mas é porque eu não tinha, né? Não tinha assim essa liberdade. E aí qual que era o problema? Qual que é o problema quando a gente trata Deus como um padrasto? Porque a gente faz isso, sabia? A gente, ao invés de ter Deus como um pai, a gente acaba tendo Ele como um padrasto. A gente não tem liberdade na presença de Deus, a gente não tem... Por quê? Porque a gente coloca as expectativas no lugar errado.
Sabe uma expectativa que é frustrada na relação padrasto-enteado? É a relação afetiva, né? Por exemplo, você não consegue muitas vezes, eu mesmo nunca consegui, chamar ninguém de pai, nenhum padrasto de pai, nunca consegui assim, dar aquele abraço e falar assim, cara, essa pessoa aqui, por quê? Porque fica aquela coisa desconectada. Uma expectativa que é frustrada é afetiva, a outra acaba sendo a material, porque de um pai, você chega no pai e fala, ô pai, dá 10 aí, né? Ô pai, eu estou precisando de uma bicicleta nova, pai, estou precisando de uma camisa nova, pai, estou precisando de um tênis novo, pai, me dá um videogame, pai. Com o padrasto já é diferente, você acaba não atendendo, não atende essa expectativa. Então, acabam acontecendo esses tipos de frustrações e a gente acaba aumentando ainda mais essa ansiedade. Eu expliquei essa questão do padrasto para a gente entender que quando a gente trata Deus como um padrasto, essas promessas que foram feitas lá atrás, a gente coloca elas no lugar errado e as expectativas nossas, as nossas expectativas são depositadas no lugar e da forma errada e não são atendidas. E aí nós nos frustramos com Deus, nós começamos a piorar a nossa ansiedade, porque a gente fala assim, poxa vida, a minha vida está tão difícil, eu tenho buscado a Deus e Ele não tem me atendido. Quantas vezes talvez você já se pegou numa situação de, até mesmo se pegar murmurando, falar, poxa Deus, mas eu não consigo. Às vezes você faz uma oração e Deus não te atende, e isso nós vamos ver nos próximos versículos, o porquê disso. Quando eu gosto de falar muito isso, vocês vão cansar, sempre que eu tiver oportunidade, eu vou falar disso, que é a questão da minha paternidade, tanto a paternidade de Deus para comigo, quanto a minha para com o meu filho, que muitas coisas passaram a fazer sentido na vida a partir disso, a partir de quando eu passei a ter Deus como pai, e essas coisas passaram a ter ainda mais sentido quando eu fui pai, né? Acredito que muitos de vocês tiveram essa experiência, independente se você teve um bom pai ou não. Quando você se torna um pai, as coisas mudam, é ou não é verdade? E outra coisa que a gente, que reafirma esse erro que eu estou falando, de depositar essas expectativas nas coisas materiais, é que a ansiedade, ela não alcança só quem não tem as coisas, ela não alcança só o pobre. A ansiedade alcança quem tem dinheiro, quem tem coisas sobrando, quem tem condições de ter o material que ele quer. Por exemplo, nós tivemos um caso, inclusive era um ex-colega meu de trabalho, de um médico muito bem sucedido que cometeu um suicídio assim, né, triste, deixou a gente triste. Não sei se vocês acompanharam a situação recentemente. Ele era um médico bem sucedido e provavelmente tinha uma condição financeira favorável, e mesmo assim não suportou a própria vida. A ansiedade, a depressão, as coisas que podem ter acometido a vida dele. Por quê? Porque não é o material que atende a nossa expectativa, não vai ser o material que vai preencher esse vazio da ansiedade. Então, quando a gente pede para Deus um bem material, quando a gente deposita as nossas expectativas em coisas terrenas somente, a gente acaba se frustrando, independente se Deus atende ou não. Mas então o que é pedir? O que é buscar? O que é bater? Irmãos, muito simples, paz, a paz que somente a graça, que somente a fé, que somente a esperança de um reino ao qual nós fazemos parte e em breve estaremos lá, é que pode preencher. Então, muito simples, quando Deus fala, pede e dar-se-vos-á, fala assim, Deus me dá a paz, que só o Senhor pode trazer, porque pode parecer às vezes assim óbvio, pode parecer muito simples, mas nós nos pegamos muitos momentos da nossa vida tão ansiosos com as coisas terrenas, tão ansiosos com as nossas expectativas, com a realização dos nossos sonhos, que não são erradas, mas aquilo toma um lugar tão profundo no nosso coração, que ainda que nós o alcancemos, o vazio continua, a ansiedade continua, as coisas ficam ali, a gente olha para o guarda-roupa e continua vendo somente roupas de ansiedade ali dentro para vestir, porque as nossas expectativas estão no lugar errado. Então, quando eu falo, Deus,
essa paz que somente o Senhor traz, mesmo que as coisas estão difíceis, eu ainda encontro um refrigério em Ti, eu ainda encontro abrigo na minha esperança que está em Ti, aí as coisas já mudam de lado, as coisas já ficam um pouco diferentes. Sabe por quê, irmãos? Porque onde está o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Então, se o seu tesouro está aqui nessa terra, o seu coração está aqui nessa terra. E sem medo de errar, eu posso te falar, você pode alcançar todas as riquezas deste mundo, que o seu coração não será preenchido. Então, ter riquezas é ruim? Buscar a realização dos meus sonhos é ruim? Já falei isso outras vezes. Óbvio que não. Estudar, batalhar, se dedicar. Eu quero dar para o meu filho uma boa condição. Quero que ele experimente o melhor dessa terra. Eu quero desfrutar do melhor dessa terra. Eu tenho um sonho de poder viajar 2 vezes por ano. É um sonho, hein? Pegar e, viajar assim, viagens de 15 dias, 20 dias, ficar fora, viajar, conhecer lugares, conhecer países, conhecer pessoas. Para isso eu preciso ter uma condição financeira melhor. Só que, irmãos, onde que eu me policio, aonde que eu tento cumprir o que eu estou tentando ensinar aqui? Se por um acaso eu não alcançar isso, não tem problema. Um dia eu vou fazer a grande viagem que é conhecer o lugar dos lugares, o melhor lugar possível, o lugar onde de verdade eu quero estar. Não tem problema. Se eu nunca sair de Cacoal, se eu nunca conhecer os lugares que eu quero, não tem problema, porque o meu tesouro está lá no reino, e o meu coração vai junto. Então, se o seu tesouro está em alguma coisa aqui, é uma oportunidade hoje de você realinhar essas coisas com Deus e mudar as suas expectativas. E aí, a gente vai ler os versículos 9 e 10, que dizem assim: qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Ninguém, Seu filho chegar para você, falar: pai, estou precisando de um pão. Você vai lá, agora você vai ver, e vai dar uma pedra para ele comer? Não vai. Principalmente também falar: pai, quero um peixe. E aí seu pai vai te dar uma cobra, para você, ao invés de se alimentar, você ser picado por uma cobra? Mas então não estamos falando de coisas materiais? Pão e peixe, você acabou de falar que as coisas não são por aí. Irmãos, pão e peixe para o judeu é o simbolismo mais profundo que se tem de alimento. Jesus disse que ele é o quê? O pão da vida. Então sim, aqui está falando de material também, mas principalmente do pão da vida. Se você pedir para mim um pão, a sua alma que está ansiosa, se ela pedir por pão, se ela pedir por alimento, por um acaso Jesus vai te negar? Jamais. Senhor, refrigera minha alma. Senhor, o salmista, quantos salmos tem essa oração? Senhor, refrigera minha alma, eleva os meus olhos para o monte, digo: de onde virá o meu socorro? A minha alma se angustia até a morte, Quantos salmos a gente encontra de pessoas, de salmistas angustiados, vivendo momentos talvez mais, com maior ansiedade ainda do que o momento que estamos vivendo hoje, e eles recorriam ao Senhor. E aí quando Jesus diz: pedi e dar-se-vos-á, é para nós, igreja, nos acalmarmos nesse momento, para nós tentarmos viver um tempo de paz. E aí essa paz não é porque nós somos melhor do que as outras pessoas que estão sofrendo, não é porque mas sim porque o desespero não ajuda ninguém com nada. O desespero só vai ajudar você a piorar a situação. Então quando ele fala: qual pai que lhe pedir um pão lhe dará uma pedra, ou lhe pedir um peixe lhe dará uma cobra? Ele está falando isso. E também assim,
como eu falei lá no início, se o seu filho chegar e te pedir um pão, você que é um pai de discernimento, às vezes você vai olhar aquele pão e vai falar assim: meu filho, isso aqui não é um pão. Muitas vezes você está pedindo pedra, achando que é pão, e aí Deus fala assim: eu não vou te dar pedra. Você está me pedindo pão porque você acha que essa pedra é pão. Vocês conseguiram entender mais ou menos? Então, se você me pedir um pão, eu vou te dar um pão, mas muitas vezes o pão não é o que você acha que é. Muitas vezes o peixe não é o que você acha que é. Muitas vezes esse emprego novo que você acha que é um pão, ele na verdade vai ser uma pedra. Muitas vezes esse carro novo que você acha que é um peixe, ele vai ser uma cobra. Conseguiram entender? Então, qual pai que se você pedir um pão, ele vai te dar uma pedra? Nenhum. E aí, irmãos, para concluir, muitas vezes Deus não nos vai dar o que pedimos. Deus vai dar aquilo que Ele sabe que é o pão, aquilo que Ele sabe que é o peixe, seja isso material ou principalmente espiritual. Então, por exemplo, o pecado, ele nos afasta de Deus, certo? Certo ou errado? Certo. Quando a gente peca, a gente perde a salvação, sim ou não? Não, né? Nós continuamos lutando contra o pecado. Mas então eu poderia continuar pecando, porque eu não vou perder a salvação. Mas irmãos, aquele que foi alcançado, a alma dele anseia por cada dia mais, estar mais próximo de Deus. E o pecado, ele simplesmente vem, e é meio que ele te afasta e vai te afastando, e você vai ficando mais distante, mais difícil, e aí você tem que começar tudo de novo, vai daqui, vai dali. Então, por que nós não pedimos para Deus, quando Deus fala pedir e dar-se-vos-á, por que nós não pedimos, não fazemos o pedido que está na oração, logo no capítulo anterior, que é o capítulo 6, que é a oração do Pai Nosso: livrai-nos do mal, não nos deixe cair em tentação. Pedir e dar-se-vos-á, irmãos, porque daí, lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 13, Paulo disse que nenhuma tentação sobrevém sobre nós maior do que aquilo que podemos suportar. E o próprio Deus, o próprio Espírito Santo nos dará de imediato um escape. Então, pedir e dar-se-vos-á, meu amigo. Deus, não nos deixeis cair em tentação. Ok, está aí, já está prometido. Vocês conseguem entender? Pedir e dar-se-vos-á. Dinheiro, irmãos. Ao invés de pedir dinheiro, vamos pedir discernimento para Deus, para o que realmente é importante na vida. Às vezes, claro, dinheiro é importante, não estou falando que não é isso. Mas a gente está tão assim na ansiedade por bens materiais, que a gente às vezes deixa de desfrutar com um momento com a família, um momento com o filho. Quem tem me acompanhado sabe que esses dias eu vivi um momento assim que a gente entrou num empreendimento, e aí tinha hora que parecia que ia dar tudo errado, a coisa ia desandar, e aí eu ia dormir ansioso pra caramba assim, e aí lá em casa tem um ritual do sono, né? O Estevão, ele 9h30 a gente dá o banho, coloca o pijaminha, aí faz a mamadeira, aí ele vê a mamadeira pronta, ele corre para a cama, deita no lugarzinho dele ali, e aí a gente vai dar a mamadeira, aí ele mama, irmãos, olha que coisa legal assim, quase dormindo, sabe? Tipo assim, os olhinhos chega a tá mole assim. Aí na hora que a mamadeira acaba, aí você fala, vai dormir. Que nada, ele joga a mamadeira, e aí ele desperta. E aí, 9h30, ele vai dormir 10, 10h30, 11 horas, às vezes fica ali mais de hora com ele, e rola para lá, e rola para cá, e mexe daqui, e mexe dali. Mas daí, irmãos, esses dias de ansiedade que eu vivi, na parte financeira da minha vida, parecia que tudo ia dar errado, e aí o desespero começava a querer bater na porta. Na hora que eu deitava com ele para tentar fazer ele dormir, que ele vinha assim, e eu abraçava, eu falava, cara, acabou, não tem problema, pode dar errado, isso aqui é importante. Grato sou por tudo que tens feito, me lembrarei tua graça e o teu amor, amor infalível, e o amor infalível de Deus se manifestando ali naquele momento, através de um simples abraço no meu filho, porque eu sou o pai e ele é o meu filho. A religião, irmãos, a gente pede, Deus me ajuda a cumprir as coisas, não sei o que, Deus, não, a gente tem que pedir para Deus o verdadeiro arrependimento.
simples, porque daí a promessa de que todo aquele que crê será salvo vai se cumprir na sua vida. Então a religião deixa de ser um fardo. A promessa que se cumpre quando a gente pede isso é que Deus, aquele que crê vai ser salvo, e aí a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração. Sobre a questão do dinheiro que eu falei agora há pouco, quando a gente pede para Deus o discernimento do que é importante na vida, aí Jesus fala assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós carregamos fardos, não, eu tenho que morar na melhor casa, eu tenho que vestir a melhor roupa, eu tenho que frequentar os melhores lugares, eu tenho que ter os melhores, e aí começa aquela expectativa, eu tenho que atender a expectativa, e às vezes não é isso. A gente pega fardos muito pesados na nossa vida. Então, irmãos, quando Deus estimula a pedir, quando Ele promete pedir e dar-se-vos-á, Ele está falando para a gente pedir as coisas certas. Nos próximos textos, nos próximos versículos, Ele nos explica, como eu disse, o que são essas coisas. É o pão. André, já pode chegar aí que nós já vamos finalizar. Essas coisas o Senhor nos dará, irmãos. Então, se assim como eu, quando você lê esse versículo assim, desatento, você pensa primeiro nas coisas materiais, quantas vezes eu já me peguei em momentos difíceis falando da parte material da vida, e Deus, me ajuda aí, e aí não dá certo, e eu falo, mas está escrito, pedi e dar-se-vos-á, né? Mas talvez Deus estava me livrando de pedras e cobras, e eu nem sabia. Abraão, irmãos, ele saiu do meio da sua parentela, em busca de uma promessa, para um lugar que ele não sabia onde era, ele não sabia para onde ele estava indo, um homem já avançado em sua idade. Talvez se ele tivesse deixado a ansiedade tomar conta do coração dele, ele não teria ido. Por quê? Porque ele não sabia para onde ele estava indo, mas ele sabia com quem ele estava indo, né? Então, a gente precisa saber com quem estamos indo, para quem estamos pedindo, onde estamos buscando e qual porta nós estamos batendo. Amém? Se coloca de